Para quem está nos assistindo online, seja bem-vinda. Temos várias mulheres online. Diga aí no chat de onde você é, de onde você está nos assistindo, que você possa receber essa mesma porção que nós estamos recebendo aqui. Hoje eu quero compartilhar, então, essa mensagem com vocês. O tempo... Obrigado, meu amor. O tempo de Deus estabelecer. E eu confesso a vocês que eu escrevi só o começo da mensagem. O restante Deus vai prover. Ele tem liberdade para agir nesse lugar. No começo do culto, a mãe perguntou quantas nos visitavam. A gente não viu porque estava escuro. Quantas nos visitam pela primeira vez hoje? Levante sua mão bem alta. Seja bem-vinda, seja bem-vinda, seja bem-vinda. No fim do culto, nós temos um presente para todas as pessoas que nos visitam. Então, se você, por acaso, já veio um outro culto de mulheres e nunca teve nem domingo, nem quinta-feira aqui, só teve uma vez, essa talvez seja a segunda ou a primeira vez, não saia da igreja sem pegar o seu presentinho. A gente preparou com muito carinho uma lembrança para você. Aliás, todo culto a gente prepara, né, para os nossos visitantes. Mas hoje a gente fez até um rótulo diferente, está especial. Então, não saia sem ir ali para a gente compartilhar. Eu queria que todas as pessoas que estivessem na igreja pudessem sentar. Porque o Senhor, Ele quer ministrar face a face cada uma essa noite. Eu creio que essa é uma noite de alinhamento para Deus poder liberar o que Ele tem. Som. E a palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida foi: guarde a essência. Eu dizia, tá, Deus, eu já entendi que esse é o tempo de Deus estabelecer, já entendi isso. Mas e aí, qual a mensagem? Aí o Senhor disse, em tempos de estabelecer, a gente faz o quê? A gente dá instruções para as pessoas que eu vou estabelecer. Então, essa é uma noite de instruções que você vai receber. Porque o tempo que Deus vai fazer na tua vida vai chegar. Vai de você decidir o que você vai fazer com Ele ou não. O que você vai fazer com Ele, ou vai desperdiçar ou vai tomar para si. E a palavra do Senhor vinha muito forte no meu coração, dizendo, guarde a essência. Sabe por quê? O problema do crente, em geral, não é quando ele está na crise. Porque crises nos levam para perto de Deus. O problema do crente não é quando ele está apertado financeiramente, quando o casamento está difícil, não. O problema do crente é quando ele foi estabelecido por Deus em alguma área. Porque quando Deus estabelece, se você não guarda a essência, você cai. E depois de cair é muito mais difícil do que da primeira vez. Então o Senhor claramente trouxe essa noite, ministre sobre guardar a essência. Ministre sobre instruções claras, que nem eu sei qual é. O Senhor vai me entregar, que me dá graça, Senhor. Mas o Espírito de Deus quer falar com você nessa noite no teu profundo. Eu sei que muitas de nós entramos num ambiente com Cristo em crise. Eu sei que muitas de nós Deus chamou em tempos de guerra. Eu sei que muitas de nós Deus chamou em tempos de total escassez. Talvez hoje você esteja passando por tempos de escassez. Só que não se preocupa, esse tempo ele vai passar. Não se preocupa porque ninguém morre na escassez. As pessoas elas morrem na abundância e não na escassez. Não tem problema nenhum, você não vai morrer no dia mau. Mas no dia bom você pode morrer. Porque quando se perde a essência, se perde tudo. Quando Pedro encontra a primeira vez com Jesus aonde ele estava, em alto mar, ele sai e ele encontra com Jesus. E o que tinha acontecido? Ele não tinha pescado nada. Nada, zero. E Jesus fala para eles, ei, lancem a rede num lugar mais alto, que vocês vão pescar. Só que tem um detalhe, Pedro não tinha pescado nada, só que a rede dele também não tinha rompido, o barco também quase não tinha ido a pique. Ele estava ali com problemas, mas estava ali. E quando Jesus lança a palavra, ei Pedro, lança no mais profundo, o que acontece? As redes se rompem, o barco quase vai a pique. Por quê? Quando a gente acessa lugares que não estamos preparados para receber, é um grande problema na nossa vida, porque a gente perde a colheita.
Só que na primeira pesca, o que Jesus fala para Pedro? Ei, Pedro, a partir de hoje, você não pesca mais peixes, você vai pescar homens. Deus tem uma medida com cada pessoa, você está entendendo? Jesus não pede nada para Pedro. Pedro, não precisa mudar o teu temperamento, porque Pedro era difícil. Jesus não diz, Pedro, você vai vir comigo, mas deixa algumas coisas aí, deixa o teu temperamento, vai ser fiel, vai isso, vai aquilo. Não, ele disse, vem. A partir de hoje, não mais peixes, mas homens. E aí Jesus pega Pedro e começa a caminhar com ele. E Pedro começa a caminhar 3 anos e meio perto. E Jesus, ele tinha todos os motivos para desistir de Pedro. Só que Jesus tem uma medida com cada um. E nesse momento, aonde Pedro olha aquela pesca e ele, meu Deus, quem tu és? Jesus abre uma porta para Pedro. A porta do estabelecimento. A mesma porta que Jesus está abrindo para nós hoje. Eu não sei qual é a tua posição hoje, mas eu sei que Deus está te estabelecendo em áreas. E hoje Ele não te pede nada. Ele só te pede, vem comigo. Caminha comigo. Fica comigo. Porque quem está perto de mim se torna parecido comigo. Eu só quero que você esteja no ambiente que eu estiver. Foi isso que Jesus falou para Pedro. E Pedro vê milagres. Pedro estava lá no dia em que Jesus pegou os 5 pães, 2 peixes, abençoou e entregou para eles novamente. Pedro viu aquilo. Pedro viu paralítico levantar. Pedro viu coisas que eu e você talvez vamos passar a vida inteira e não vamos ver. Só que o que acontece? Jesus vai para a cruz, certo? Ele ressuscita. E os discípulos, o que acontece? Quem sabe? Nada. Ninguém quis tirar foto com eles. Eles não ganharam vários likes. Eles não ficaram famosos no Instagram. Não aconteceu nada. Eles estavam esperando. E aí imagina você, Pedro, esperando algo acontecer. Aí em João 21 vai falar que Pedro diz assim, não, eu vou pescar. Mas imagina você, Pedro caminhou com Jesus, Pedro esteve com Jesus, Pedro entrou para a porta onde Jesus estabeleceu ele, e de repente, ele olha para aquilo ali e decide, eu vou pescar. Só que qual era a ordem de Jesus? A partir de hoje, não mais peixes, mas homens. Eu imagino Pedro dizendo assim, estamos com fome, não temos onde dormir, temos conta para pagar, ninguém vai fazer nada por nós, vamos pescar. E os outros foram atrás. Vamos pescar. Só que, quando a gente entende que Deus nos estabelece, a gente não precisa botar a mão. Porque aonde há a graça de Deus, Ele providencia. Então Pedro, como ele decide retroceder, ele volta para a mesma estação de miséria que Jesus tirou ele. Entenda algo. Quando Deus te fala que vai te exaltar, vai te levantar, que vai fazer algo na tua vida e você retrocede, você entra na mesma estação de miséria que um dia Deus te tirou. E aí o que acontece? Eles pescam a noite inteira e nada. Não pegaram nada porque novamente entraram numa estação de escassez. E aí de manhã eles voltam e tem um homem. E esse homem diz, vocês têm alguma coisa para comer? Eles respondem, não, Senhor. E aí esse homem, ele fala para Pedro e para os discípulos, joguem a rede à direita. E lá vocês vão pescar. E eles jogam a rede à direita e dessa vez eles pescam. Só que dessa vez nenhuma rede se rompe, nenhum barco vai a pique. E aí quando eles chegam até novamente perto da praia, João grita, eis, é o mestre. Eles não tinham reconhecido. João reconheceu que era Jesus, porque João sabia que era amado. Entenda algo, quando você não sustenta o lugar que Deus te colocou, a primeira coisa que você perde é a sua visão espiritual. Você começa a retroceder de lugares que jamais pensou que um dia ia retroceder.
Quando a gente não tem nada, a gente quer servir ao Senhor de todo jeito. Vem debaixo da chuva, vem na carroça, dá um jeito, ganha R$5, já tira o dízimo. Quando Deus estabelece, não precisa mais disso. Tem mais gente que faça. Quando Deus dá provisão financeira em abundância, não vou dizimar porque agora é muito. Por quê? Perdeu a essência. Quando perde a essência é difícil demais. E naquele momento que Pedro retrocede, a visão dele espiritual e dos outros discípulos, ela é tirada. Eles não conseguiram entender que era Cristo naquele momento. Porque eles conheciam Jesus. Mas naquele momento, Cristo ali, revelado. Eles não conseguiam entender, é Cristo. Entenda algo, mulher. A estação que Deus vai te colocar, você vai precisar guardar a sua essência. Você vai precisar guardar a sua humildade. Você vai precisar guardar a chama que você tem por servir ao Senhor. Sabe, entenda algo, nós não somos dona de nada. Se eu disser para você assim, amanhã eu não quero mais pregar aqui, sabe o que vai acontecer? Deus vai levantar uma mulher e vai dar mais autoridade que deu para mim, vai dar mais conhecimento que deu para mim, vai dar mais unção que Deus deu para mim, porque isso aqui não é meu. Isso aqui é do Senhor, e se eu quiser retroceder, o problema é meu. Quando você deixou de fazer alguma coisa que Deus colocou na sua mão, não é problema de Deus. Você pode ter certeza, Deus vai te substituir com alguém muito melhor que você. É duro, mas é uma realidade. Quem não guarda a essência, coloca o propósito para fora. Deus não precisa de migalhas. Deus precisa de mulheres que estão sedentas à vontade dEle. Deus precisa de mulheres que caminham e dizem, Senhor, qual é a próxima direção? Senhor, eu posso estar passando por tempos difíceis, mas o que eu tenho que fazer agora? Não por mulheres que são como Pedro, ai, não deu certo, eu vou fazer, eu dou o meu jeito, eu vou fazer, eu isso, eu aquilo, joga o seu eu fora. Se você quer que Deus te estabeleça, pare de fazer as coisas do teu jeito. A gente gosta muito de fazer do nosso jeito. A nossa empresa, o nosso ministério, o nosso chamado, o nosso casamento. E tudo que a gente fala nosso, uma hora vai embora. Deus quer estabelecer você. Mas mais do que estabelecer você, Deus quer que você permaneça nesse ambiente. Se você não permanecer nesse ambiente, de nada, não teve valor nenhum. Então a Bíblia fala que eles voltaram com 153 grandes peixes. Só que tem um detalhe. Quando eles chegaram com o peixe, Jesus já estava com a mesa. Eles foram pescar o peixe, mas Jesus já tinha os peixes assados, os pães prontos. Porque quando Deus estabelece, Ele providencia tudo aquilo que você precisa ao longo da sua jornada. Quando Jesus te estabelece, Ele traz a provisão atrás. Pedro, com a força do braço, eu vou pescar. Pedro chega, ela pesca, e o que acontece? A mesa está pronta. Porque ainda que você tenha decidido retroceder, uma vez que Ele te chamou, Ele vai te encontrar. E na primeira vez, Jesus só disse para Pedro, vem comigo, Pedro. Mas na segunda vez, Jesus disse para Pedro, traga a minha parte. Traz aqui uma parte dos peixes, a minha parte. Sabe o que é isso? A fidelidade. Tem vezes que Deus está na sua medida, conheceu agora, tudo bem, Ele só quer que você venha com Ele. Mas na medida de Pedro, na medida de mulheres que já estão caminhando com Ele, só vi, não é suficiente, Deus quer a fidelidade. E eu não estou falando somente da fidelidade nas suas finanças, mas na fidelidade do teu dia, na fidelidade da tua casa, na fidelidade das tuas atitudes, na fidelidade da tua língua. Porque Deus espera mulheres fiéis para esse tempo e para essa hora.
As redes não se romperam, os barcos não foram a pique, porque nesse momento, Pedro e os discípulos conheciam sobre a fidelidade. Então haverá um tempo onde Deus vai te estabelecer. E esse tempo, o que você vai fazer? O que você vai fazer quando Deus falar assim, não, você quer casar, então eu vou te dar um casamento. Você quer uma empresa, então eu vou te dar a sua empresa. O que você vai fazer? Será que a gente só fica com o Senhor quando está tudo errado na nossa vida? Porque quando está tudo errado é fácil. Difícil é quando está tudo bem. Difícil é quando tudo vai bem. Quando você tem dinheiro, quando você tem roupa, quando você tem amigos, quando tudo está bem, como é que vai a sua vida? Existem inúmeras de mulheres na Bíblia que foram estéreis. Inclusive na semana que vem, no devocional, a gente vai falar sobre quando a estéril dá à luz. E essas mulheres, elas têm muito a nos ensinar. Muito. Mas tem um casal que hoje de manhã me chamou muito a atenção. Juízes capítulo 13, se você puder abrir. Esse texto vai falar de Manoá e sua esposa. Certo dia, um anjo aparece para a esposa de Manoá e diz assim, você é estéril, mas você vai ter um filho. E a esterilidade na nossa vida, ela não fala só de gerar filhos do nosso ventre. Mas ela fala da esterilidade na vida financeira, ela fala da esterilidade no casamento, ela fala na esterilidade no espírito. Há tempos na nossa vida que a gente olha e está tudo estéril. Já passou por isso? Você olha a sua vida e está como um campo deserto. Tudo que planta, nada dá. Não nasce nada, nem uma florzinha não nasce. Porque no deserto não nasce nada. Não é tempo de frutificar. E as mulheres estéreis, elas nos ensinam isso. Que existe um tempo para cada coisa. E quando o anjo aparece em forma de homem, para a mulher de Manoá e diz, olha, tu vai gerar um filho. Imagina uma mulher estéril, um homem diz, tu vai gerar um filho. Vou entrar pela porta do Deus, vai estabelecer. E ela vai correndo para o marido e ela diz, olha, um homem apareceu e disse que eu vou gerar um filho. E Manoá começa a orar e diz, Senhor, se é o Senhor, me mostra para mim, eu também quero ver. E aí o Senhor responde e envia o anjo em forma de homem novamente. E ele aparece para a mulher de Manoá. E ela vai correndo. E ela diz, ei, o meu marido quer falar contigo. E em Juízes 13, verso 11, vai dizer assim, e Manoá voltou depressa com a sua esposa e perguntou, o Senhor é o que falou com a minha esposa no outro dia? E o homem, em forma de anjo, falou, sim, sou eu. E ele respondeu ele. Então Manoá perguntou, presta atenção no que Manoá pergunta. Porque Manoá poderia ter dito, meu Deus, mas quando vai ser? De que forma vai ser? Se o ano que vem eu vou ter um filho? Mas olha a pergunta que Manoá faz. Quando as suas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? E qual será o trabalho dele? Manoá e sua esposa viviam em um tempo deserto, de infertilidade. Deus vem e dá uma palavra, você vai gerar. E a preocupação de Manoá não era que cor ia ser o cabelo, como que ia ser, quando que ia ser. A preocupação era como eu vou fazer. Sabe de algo? Deus quer te entregar coisas na sua mão, mas você não pergunta, como eu vou fazer? Deus quer entregar ministério na tua mão, mas você não pergunta, Senhor, como eu vou fazer? Deus quer entregar empresas na tua mão, mas você pergunta, Senhor, como eu vou fazer? Porque nada que a gente tem é nosso. Aonde Deus te estabelece, Ele só te estabelece com uma função. Você frutificar para Ele. Não é para mim, não é para a igreja,
é para Ele. Esse tempo que Deus vai estabelecer, mulheres, é um tempo que a igreja precisa estar atenta e não perder a essência. Não perder aquela fome, aquela sede que tinha no começo. Sabe, quantas mulheres aqui Deus te deu dons, e você usa esse dom lá no mundo secular, você vive do seu dom, mas você não semeia esse dom na obra. Você não diz, Senhor, esse dom tu colocou na minha mão. Eu cozinho no restaurante, não sei. Senhor, esse dom de cozinhar tu me entregou, então eu preciso trabalhar na cozinha. Senhor, eu sou professora, o Senhor me deu esse dom, eu ganho dinheiro com esse dom, então eu preciso ir no Kids com quem eu preciso falar. Senhor, tu me deu o dom de ser organizadora, diarista, não sei. Então eu não posso só viver desse dom, eu preciso limpar a igreja com quem eu tenho que falar. O que você tem feito com aquilo que Deus tem estabelecido na tua mão? Esse é um tempo onde Deus vai liberar na nossa mão, na nossa casa, na nossa vida, algo sobrenatural. Só que a igreja precisa estar alinhada. Ter fome e sede por Jesus. Não perder a essência. Sabe, alguém me falou de uma pastora há muitos anos. Acho que foi o Alan que falou, e ele falou assim, tu não sente falta de pessoas servindo assim, todo mundo quer servir hoje? E a pastora disse para ele, foi tu, né, Alan? A pastora disse para ele, eu sinto falta de pessoas que servem por amor. Foi o Alan que falou. Sabe por quê? Serviço hoje virou barganha com Deus, virou palco de aparição. O serviço dentro da igreja hoje virou qualquer coisa banalizada, mas não mais por amor. E nos últimos dias, a maioria vai se esfriar. Só que haverá um grande avivamento. Haverá um tempo onde as pessoas vão estar sedentas de novo. E você precisa guardar a sua essência. Guardar aquele primeiro amor. Guardar as vezes que Deus liberou palavras sobre a tua vida e você sabe que elas vão se cumprir. Você sabe disso, mas retrocedeu no meio do caminho. Você sabe aonde vai chegar porque Deus já te mostrou. Só que perdeu a essência no meio do caminho. Sabe de algo, queridas? Algo que o Senhor ministra muito comigo. É muito fácil não se vender quando ninguém quer te comprar. Só que quando as ofertas chegam, aonde está o nosso coração? Quando a gente está em crise, é fácil servir. Mas quando o dinheiro chega, que a gente tem a oportunidade de ir passear ao invés de vir na igreja, a gente tem a oportunidade de estar jantando num lugar bom, em vez de vir à igreja, aonde é que a gente está? Porque é fácil falar, eu não vou me vender, quando ninguém quer comprar. Não negocie. Não negocie a sua essência, porque o vento do Senhor vai soprar. Ele vai soprar nessa cidade. Ele vai soprar nesse estado. As pessoas clamavam por avivamento nessa cidade. O Senhor me mostrava ministros antigos, 20, 30 anos atrás, clamando por avivamento nessa cidade. E esse tempo chegou. A nossa cidade recebe muitas pessoas de fora. E elas não vêm atrás de trabalho. Elas pensam que vêm. Mas elas vêm porque tem um reino preparado. E Deus quer usar você. Deus quer usar você. Mas será que Ele pode confiar na tua mão? Será que Deus ele pode olhar para você hoje e dizer, não, eu posso confiar na mão dessa minha filha aqui, porque eu tenho certeza que ela vai guardar a essência dela. Será que Deus pode confiar uma célula? Será que Deus pode confiar uma pessoa na tua vida, nas suas mãos? Será que Deus pode confiar uma empresa na tua mão que você vai continuar sendo fiel a Ele em cada centavo, em cada dia, em cada atitude, em cada negociação? Porque ser fiel a Deus nas negociações
Não é ser fiel a Deus somente no dízimo, mas é não trapacear. Porque quando eu e a mãe era representante, a gente não gostava de vender para crente. Quando a gente entrava numa loja que a dona tinha saião e coca, a gente nem queria vender. É ou não é, mãe? Isso é uma vergonha. Porque Deus não pode confiar. Aquilo que Deus te entrega, Ele precisa confiar na tua mão. Mas eu sei que ao longo dos dias, ao longo do tempo, as pessoas elas estão esfriando porque o mundo é muito atrativo para nós. É ou não é? Vamos falar bem sério. As coisas do mundo é atrativo. Você ir aonde você quiser. Você ter o que você quiser. Você não precisar dar satisfação para ninguém. Isso é muito atrativo. Só que ele é mentiroso. E o amor da igreja está se esfriando. Em João 15 fala que aquele que permanecer em mim dará frutos. Ou seja, o Senhor ele não se preocupa com quem vem. Ele quer que você venha, mas o alvo dele não é que você venha, mas é que você permaneça. Porque quem já viu uma corrida de 100 metros rasos? Corrida de 100 metros rasos, quem já viu? Quem já viu uma maratona? É muito diferente. Por quê? Porque na corrida de 100 metros raso, ganha quem tem mais velocidade. E na maratona, você não está competindo com o outro do lado, você está competindo com você mesma. Porque ganha quem tem mais persistência. Na maratona, você não vai ver gente correndo igual o Usain Bolt. Que se você sair correndo igual o Usain Bolt, você não aguenta nem 100 metros. Maratona é você e você mesmo, porque ganha quem tem persistência. Se você olhar uma maratona, todo mundo que chega, que atravessa aquela faixa, se sente vitorioso, ainda que seja o último. Por quê? Porque persistiu. E nesse tempo, Deus vai olhar para quem persistiu. Ai, mas você não sabe, está muito difícil. Ai, mas é muita guerra lá na minha casa. Ai, mas muito isso, muito aquilo. Persistiu. E não é persistir dentro da igreja, é persistir em Cristo, que são duas coisas totalmente diferentes uma da outra. Vir na igreja não vai te fazer igreja, eu já falei isso para vocês. E aí o que acontece quando a gente não persiste? A gente pode dar muito resultado. A gente pode fazer muitas coisas, mas zero frutos. Você pode ser maior ativista dentro da igreja. Você pode fazer, meu Deus, limpar do teto ao chão, mas zero frutos. Zero frutos. E é isso que acontece com a maior parte da igreja. Em Apocalipse capítulo 2, no verso 1, vai falar a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso é a igreja desejável. A igreja que todo mundo queria estar. Ao mensageiro da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que tem a sua mão direita e 7 estrelas. E aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu labor, a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e pudestes à prova quem diz ser apóstolo e não é, e descobrisse que são falsos. E tens perseverança, suportaste a provação por causa do meu nome, e não desfalecesse. Olha que igreja desejável, a igreja que todo mundo queria estar. Meu Deus, não tem defeito essa igreja. Só que Deus olha para a igreja e diz: eu tenho porém contra ti, que abandonastes o primeiro amor. Ou na tradução mais correta, eu tenho contra ti, que abandonastes o melhor amor. Sabe o que essa igreja fez? Colocou lá no carro automático e foi. Ela está na igreja porque todo mundo está. Ela está na igreja porque é uma religião. Ela está indo porque está indo. Está fazendo porque está fazendo. Mas abandonou o primeiro amor. E Deus não estabelece gente que abandona o primeiro amor. Se você pudesse entender o que Deus vai fazer na tua vida,
Você ia pedir todos os dias: Deus, queima em mim a brasa. Que eu tenha fome, que eu tenha sede de Ti. Que eu tenha cada dia mais fome. Que eu faça cada dia por mais amor. Que, Senhor, que todos os meus dias sejam para Ti. Você olharia para o Senhor e Deus está colocando coisas na tua mão e você diria: como eu vou criar o menino? Porque aquilo que nós geramos e é para o Senhor, Ele tem controle. Entenda algo. A igreja não é do pastor, a igreja é de Cristo. Teu LC não é teu, teu LC é de Cristo. A tua empresa não é tua, a empresa é de Cristo. A partir do momento que você botou a mão, deu errado. Então pare de colocar a mão aonde Deus não te chamou para estar. Pare de fazer as coisas no automático. Pare de não ter zelo mais com os lugares que Deus te colocou. Não brinca com Deus. Deus vai começar a levantar pessoas, vai começar a soprar o nome de pessoas. Eu consigo ver pessoas improváveis. As pessoas vão olhar e vão dizer: meu Deus, de onde saiu essa guria? Improvável. A Elaine canta aqui, improvável, porque ela morreu. Quando ela tinha 1 ano e meio, né, Elaine? 1 ano, 10 meses. Ela se afogou e a mãe dela tirou ela morta. Sem sinal vital. E a mãe dela começou a orar e a Elaine voltou. Se você for olhar para Laura, improvável. Perdeu a mãe. Eu vou falar, tá, Laura? Chegou na igreja um dia, eu nunca me esqueço o dia que a Laura chegou. A gente estava em pandemia e tinha que fazer 2 cultos. Que a nossa outra igreja na pandemia podia ir 35 pessoas. Que era 30%. E a Laura chegou no meio do culto das 6 horas e eu disse para ela assim: tu não se importa que tu vai pegar o culto pela metade? Ela: não, eu vou ficar aqui. E ali ela ficou. Ela não saiu do lugar. Ela ficou ali, sentadinha, de joelho. E naquele dia ela tinha enterrado a mãe dela. E ela foi para a sacada. E ela queria se jogar da sacada. Só que de repente ela olhou a luz da igreja. E ela disse: aquela luz está me chamando. Foi isso, né, Laura? Se a luz apagar, eu vou. Foi isso? Ela falou: se a luz apagar, eu vou. Quando ela termina de falar, a luz apaga. A Laura entrou dentro da igreja. E Deus estabeleceu na vida dela. A Laura faz faculdade de Direito totalmente de graça. Sabe por quê? Onde Deus estabelece, Ele provê todas as coisas. Não tem mãe para pagar a faculdade, mas tem um pai que diz: ei, tu vai formar porque eu sou o teu pai. A Elaine, a mesma coisa, veio para cá com o Lucas. Só ela e o Lucas, só ela e o marido. De longe, 3.000 quilômetros, 4.000 quilômetros. Não tem ninguém para ajudar, mas Deus providencia todas as coisas. A Natália chegou por último, de longe também. Olha só. E todos os dias a gente pode ver improváveis sendo levantadas. A Pamela chegou aqui, eu tinha uma gana da Pamela. Não podia... Eu dizia: meu Deus, essa guria é uma insuportável. Ela não era insuportável, coitada. Ela tinha vergonha de dar oi. Já pensou a pessoa com vergonha de dar oi? Ela ficou com o LC que eu ministrava. E quando eu digo que Deus derrama mais autoridade na segunda, o LC que ela ministra já tem 3 LC. 4 com o dela, né? Não, 3 com o dela. Improváveis que Deus está soprando o nome. Aí você diz: não, eu não sou capaz. Você é capaz. Sabe por quê? Se você não abandonar o primeiro amor, Deus vai fazer o extraordinário na tua vida. Não importa de onde você veio, não importa o que você fez, o que importa é que você precisa guardar o primeiro amor, aquele que você queimava. Eu vou limpar a igreja, mas eu vou com alegria. Eu vou cuidar das crianças, mas que alegria. Que alegria. Eu amo cuidar dessas crianças. Eu vou com alegria.
Eu vou ainda, gente. Ainda vou lá cuidar. Eu vou ficar na recepção, mas é com alegria. Porque o meu primeiro amor não apagou ainda. Entenda isso. Para Deus te estabelecer, o primeiro amor precisa estar vivo. E eu sei que ao longo da nossa vida ele vai se apagando. A gente vai entrando no automático. Pode subir. A gente vai entrando no automático. E a gente vai deixando de lado. E a gente só vem. Mas essa noite o Senhor quer te recarregar. O Senhor quer te conectar na fonte. Até aparecer o avisozinho, sua carga está completa. Talvez você diz, eu não sei mais onde está o primeiro amor. Eu não sei mais aonde está o melhor amor na minha vida. Eu não tenho mais essa sensação. Eu não tenho mais esse anseio, eu não tenho mais esse desejo. Mas o Senhor te diz, eu sempre te escolhi. Eu te peguei lá na primeira pesca. Eu te peguei lá no tempo de escassez. Eu não sei de onde Deus te tirou. Eu não sei o que você estava fazendo. Eu não sei quais foram os lugares que você pisou. Mas eu sei que Deus quer fazer algo na tua vida.